Vou conversar hoje com uma deputada super atuante, uma deputada estadual de São Paulo que tem voz no Brasil inteiro, que é a deputada Janaína Pascoal. E eu espero que vocês assistam essa entrevista e gostem. Janaína é combativa, danada. Janaína é jurista, é política, é a primeira vez que ela é política, né? Nesse mandato. Deputada estadual, tem 45 anos, é do PSL, é professora da USP, é advogada, é orientadora de cursos de pós-graduação, tem o grau de doutora em Direito Penal, enfim, e foi orientada na tese Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo pelo Miguel Reale Júnior, foi uma das autoras do pedido do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e Janaína Pascoal é uma deputada muito combativa, ela não foge à luta, sabe como é? E a gente está querendo conversar com ela sobre esse Brasil lindo e trigueiro, esse Brasil brasileiro aí, que a gente está vivendo, que a gente está compartilhando, que a gente se assusta, que a gente gosta tanto, né? Porque é o nosso país e a gente quer o nosso bem e o bem dele. E o nosso bem e o bem dele estão enlaçados, né? Estão juntos nessa parada. O Brasil indo bem, a gente também vai bem, a gente quer fazer um país melhor e a gente merece um país melhor. Entrei. Aí, querida, tudo bem? Tudo bem? Tudo Que bem, graças bom. a Deus. E Eu você? ficava mandando mensaginha, mas não aparecia. Tudo bem? Pois é, tudo bem. Mas agora Que bom. aparecemos, estamos conectados. Vou tirar temporariamente os comentários, só para a gente poder ter mais, olhar uma para a outra assim para falar. Tudo bem? Que Janaína bom. Pascoal, tudo bem, né? Nessa pandemia pandemônica e neste país, né? É verdade. Onde de Sobrevivendo. tédio não se morre, né? Nesse país, não. Puxa, É mais fácil morrer de susto do que de... nossa, de susto é muito fácil, né? É muito fácil. Nossa, como é que você está vendo esse momento? Me diga. Você que é Tá uma tenso. jurista, É esse muito tenso. É tenso, tenso né? porque, por um lado, eu vejo uma certa incapacidade do executivo, né? Uma dificuldade do presidente aproveitar toda a oportunidade boa que ele tem para gerenciar o país. E, por outro lado, eu vejo também uma falta de técnica no judiciário que assusta, né? Então, eu acho que essa crise que se estabeleceu, ela tem feito com que os dois lados percam um pouco os limites, sabe? E isso realmente assusta. Então, eu acho que é um momento tenso, né? O próprio presidente falou ontem, né, que é um momento difícil e houve ali uma dúvida se ele estava falando sobre a saída do ministro da Educação ou sobre a operação que houve de manhã, né, com a prisão do ex-assessor do senador. Então, é um momento tenso, sim. Aliás, não faltaram momentos tensos, né? Tá rolando sem parar isso, o inquérito da fake news, aí da casa das pessoas, o quebra de sigilos de deputado. Vamos por partes. Vamos Isso por tudo, partes. vamos por partes, né? É o jeito. É o jeito. Hoje eu estava lendo que o crime, a tal da rachadinha, o crime pelo qual o Queiroz estaria preso, seria a rachadinha, seria o peculato, é isso? Olha, por enquanto, só se fala nisso. Inclusive, infelizmente, os autos não estão disponíveis, né? Eu gostaria de poder ler os documentos, mas as próprias notícias que vão saindo sobre a decisão do juiz lá do Rio, que determinou a prisão, fazem menção a mensagens trocadas entre o Queiroz e outros ex-assessores e parentes, e ao que tudo indica, são mensagens que visam, vamos dizer assim, disfarçar essa prática, entendeu? Pelo menos do material que foi divulgado, não passa a impressão de ser nada além disso.
Agora, o fato dele estar lá, né, na casa do advogado, isso tudo acaba gerando um sentimento de que pode ser algo pior. Não que É, não seja grave, né? O peculato já é um crime grave, a mas rachadinha é crime? é É. crime, porque é uma maneira de desviar dinheiro público, entendeu? Ah, E tá. assim, fatalmente, quando o parlamentar escolhe funcionários que se dispõem a devolver o dinheiro, esse parlamentar vai escolher funcionários de pouca qualificação, porque os Uhum. salários no legislativo são muito bons, né? O fato de serem salários bons permite que o parlamentar procure assessores com boa qualificação. Uhum. E isso reverte também na qualidade do trabalho. O trabalho do Se o parlamentar, objetivo claro. do parlamentar é pegar o dinheiro de volta, existem aí dois prejuízos, né? O primeiro, que é uma maneira de desviar dinheiro público, e daí ser peculado. E o segundo é que pessoas, com todo respeito, a gente não quer desmerecer ninguém, mas que com pouca qualificação serão contratadas, porque são justamente essas Que pessoas aceitam. que se submetem, entendeu? Uhum. Então, assim, é um crime grave, não é um crime de menor importância, né? Agora, é um crime anterior aos mandatos, entendeu? Quando um advogado que, vamos dizer assim, usufrui, né, da convivência com o presidente, com a família do presidente, acolhe esse senhor na sua casa, acaba pegando algo que estava no passado e Uhum. trazendo para o Trazendo presente. presente. Então a gente fica sem entender, né, por que desses comportamentos, entendeu? Por isso que eu sempre insisto, né, que se o senador renunciasse, fosse cuidar da sua defesa, como tantos outros deputados lá da LERJ têm essa acusação, estão cuidando das suas defesas, ajudaria muito o governo do pai, entendeu? Porque desde o momento que o pai assumiu, que esse caso veio à tona, porque isso aí todo mundo tem que lembrar. Antes da eleição, É, ninguém sabia dessa ninguém história, foi falava depois. disso. E como Então, ninguém isso vem. fala dos outros deputados, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Sim, de Janeiro, sim, André sim. Siciliano, tem uma movimentação suspeita, segundo os números que estão Do disponíveis, Duarte. porque eu não sei provar, não posso provar isso. 49,3 milhões. O deputado do PDT tem 30,3. Vários partidos, DEM, Então, aqui seria PSB, muito bom, PSC, PSDB, PSOL, DEM, todo mundo. É uma então, coisa louca isso. até para afastar esse fantasma, né, de que é uma perseguição ao presidente, à sua família, seria muito bom que operações relacionadas a esses outros parlamentares também fossem deflagradas, né, que pagamentos feitos por esses assessores também fossem levantados com imagens de agências bancárias e assim por diante. Seria muito importante, até por esse trabalho de depuração que todo brasileiro quer que seja feito. Né? Agora, ainda que, né, nós tenhamos esse desejo de que todos sejam investigados, de que caia quem tenha que cair, tudo leva a crer, né, que esses fatos ocorreram, porque são muitos indícios. Uhum. E quando o presidente traz para si essa situação, inclusive envolvendo, né, advogados próximos, ele acaba prejudicando o próprio governo, entendeu? Então, assim, realmente é uma situação delicada, que não tem nada a ver, pelo menos na minha ótica, com esses outros fatos todos que se misturaram aí nos últimos tempos, de parlamentares que apoiam o presidente, tendo sigilo quebrado, na minha humilde opinião, sem nenhum sustentáculo jurídico, porque até onde a gente sabe, né, o que foi noticiado, não tem nenhuma notícia de que esses deputados teriam desviado dinheiro público. Estão falando agora de uma contratação de uma empresa, de uma agência de publicidade. É. Mas, assim, eu sou meio contra, sabe, gastar dinheiro público com essas coisas. Né? Eu sou contra. Mas não é ilegal.
né? Muitos deputados contratam, os valores são meio os valores que os deputados normalmente pagam, né? Então, assim, poxa, será que justifica quebrar esse sigilo dessas pessoas pela contratação de uma empresa de publicidade? Aí o que eles estão dizendo é que esses deputados, eles apoiaram atos antidemocráticos. E eu gostaria de entender o que é um ato democrático e o que é um ato antidemocrático. Porque, na minha análise, antidemocrático é aquele ato em que pessoas são agredidas, em que patrimônio público é quebrado, entendeu? Porque, assim, a pauta do protesto, de uma manifestação, é uma pauta. A Ampla. democracia, Ela a é muito democracia, ampla, né? ela convive com todas as pautas, né? Eu lembro bem quando teve aquela discussão da marcha da maconha, né? Que muita gente queria prender quem estava na marcha da maconha. Isso chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que uma marcha, uma manifestação, mesmo quando tem a ver com um comportamento, né, que é previsto como crime, ou se a pessoa pedir para descriminalizar, a pessoa defender, que isso era inerente à democracia. Então, eu estou achando muito estranho esse movimento todo, né, de, vamos dizer assim, de criminalização do pensamento, da expressão. Sabe, isso me assusta. E Isso não me assusta também. assusta, e não me assusta porque essas pautas tenham a ver comigo. Não tem. Né? Eu até fico olhando esse pessoal, né, com faixa de intervenção. Eu acho até meio pitoresco, entendeu? Eu falo, gente, que saudosismo é esse, né? Mas daí dizer que é antidemocrático, entendeu? Então, assim, vai se construindo um discurso que, na minha avaliação, é insustentável, sob o ponto de vista de uma democracia. E, com base nesse discurso, estão fazendo buscas, estão fazendo quebras, né? Até mesmo prisões. Então, gente, tem que tomar cuidado com isso. E o que eu percebo nesses juristas, né, que sempre defendem a liberdade de manifestação, os esquerdistas que sempre defendem, eles estão aplaudindo o que está acontecendo. Esse povo entre aspas, aí da extrema direita, se é que a gente pode chamar assim. E eles não percebem que estão dando um tiro no próprio pé. Porque o que garante que amanhã, quando eles forem para as ruas, defender, né, invasão de terras, entendeu? A Venezuela como uma democracia, o que garante que não vai ter um juiz lá que vai dizer que isso aí também é crime? Sabe? Então, assim, a coisa está caminhando para o rumo está um pouco assustador. Né? Eu acho que a gente não pode misturar as discussões. Uma coisa é essa apuração de desvio de dinheiro público, menor valor ou maior valor, isso tem uma natureza penal. Outra coisa são as falas, os cartazes, as manifestações, né? Por mais pitorescas que sejam, por mais malucas que sejam, entendeu? Tem um monte de manifestação da esquerda que eu acho assim completamente sem sentido. Mas daí a dizer que é crime, tem uma distância enorme, né? Tem uma manifestação que eu me lembro de 2013, falando em pitoresco, eu me lembro que tinha uma pessoa que segurava um cartaz em Belo Horizonte dizendo Jô titular. Era o Jô, jogador do Atlético, titular da seleção brasileira. O cara defendia isso. E ele estava no meio da manifestação com cartaz querendo o Jô titular. Quer dizer, as pessoas querem as coisas mais amplas, né? E eu não tenho nada, eu não quero defender quem queira ditadura de novo, o exército, nada disso, porque eu não quero mesmo. Não é a minha bandeira, não seria jamais. Eu nem vou a manifestação nenhuma, mas digamos que eu fosse, não iria nessa. Mas é um direito, né? Não falam que a democracia é barulhenta? Então, assim, eu estou um pouco preocupada, entendeu? Então, assim, ontem teve lá, foi ontem ou antes de ontem, que houve lá o voto, a votação do Supremo, né, do inquérito da fake news, e o voto do ministro Marco Aurélio foi um voto muito bonito, né, onde ele chama a atenção
para esses perigos. Ele fala, gente, como é que pode o judiciário instaurar um inquérito? Como é que pode o ministro vítima, né, de uma ameaça mandar prender a pessoa que o ameaçou? Então, vejam, eu nem estou dizendo que não tenha havido a ameaça, mas pode a vítima mandar prender? Então, assim, são coisas que não convivem com o processo democrático. E o ministro Marco Aurélio, de maneira bastante técnica, muito educada, né, porque ele divergiu dos 10 colegas dele, mas ele mostrou com muito rigor técnico que esses movimentos são insustentáveis, né? Por outro lado, eu acho importante aproveitar esse teu espaço para pedir, pelo amor de Deus, para os apoiadores do presidente entenderem o tanto que esse radicalismo está prejudicando o próprio governo. Porque, assim, não é à toa que o Supremo está fazendo essa ginástica jurídica para tornar legal um inquérito que não é constitucional, não é à toa. É porque eles vão vendo tanta coisa estranha, entendeu? Tanta coisa, assim, pitoresca junta, que eles acabam achando que tem justificativa também, né? Sair um pouco dos trilhos. Eu concordo com o Marco Aurélio 100%. Os fins não justificam os meios. Mas os apoiadores do presidente poderiam ajudar um pouco, sabe? Os filhos. Não estou falando agora do caso do Flávio, estou falando das postagens dos filhos, as provocações, né? As ironias, os ataques, né? As deputadas que apoiam o presidente. Engraçado porque tem muitas mulheres, né? Que são as mais... Então, assim, poxa, abaixa um pouco a temperatura. As mais aguerridas, as mulheres, né? Abaixa um pouco a temperatura, entendeu? O próprio ministro da Educação que saiu, se ele não fosse tão agressivo, se ele não arrumasse tanta polêmica, ele poderia ter feito um trabalho. Mas ele não conseguia se segurar. Eu não sei se essas pessoas acham que o presidente vai gostar mais delas se elas ficarem brigando na internet. Às vezes eu acho que eles disputam, né? Quem vai fazer mais confusão? O amor do presidente vai estar naquele que faz mais confusão. E eles estão só prejudicando, entendeu? Né? Olha aí a confusão que o ministro aprontou. Criminoso esse coitado não é. Está sendo tratado como criminoso por causa de uma postagem. Teve um senador que pediu, inclusive, a retenção do passaporte dele, a proibição de sair do Brasil. Gente. É um negócio... Aí todo mundo pesa a mão também demais, né? As pessoas estão perdendo a noção do ridículo, né? Então, assim, tudo assim, o homem falou uma frase muito mal educada, mas daí a dizer que ele é um bandido por causa disso, que ele não pode sair do país, sabe? Chega a ser ridículo, sobretudo porque são pessoas que defenderam os crimes mais absurdos aí, né, de outras siglas partidárias. Então as pessoas têm que ter um pouquinho a noção do ridículo, né? É demais. É demais. Mas eu vi uma entrevista sua em que você disse que achava que o Bolsonaro não terminava o mandato. Você mantém essa posição? Eu já ouvi até astrólogos que dizem que não, né, videntes, que ele não fica, e videntes que dizem que ele fica. Todo mundo tem uma opinião sobre isso, mas você tem uma opinião, um olhar político, é diferente. Eu gostaria que ele ficasse, tá? Eu gostaria. Mas, para isso, ele precisaria pôr a cabeça no lugar. É muita confusão, Leda, para um país só, entendeu? Ele não se esforça para evitar conflito, sabe? E aí soma-se essa situação de ontem, que aí é mais grave, né, do que todas essas... Então, eu não sei. Eu juro a você que eu não sei. Né? Porque, assim, às vezes a gente para refletir e fala assim, ai, meu Deus do céu, por mais que a gente queira que dê certo, por mais que a gente tenha lutado para ele chegar lá, é uma briga por semana, e tudo desnecessário. Porque se ele estivesse ali combatendo o bom combate, né? Não, vamos enfrentar a resistência aqui para tirar essa ideologização das escolas, das universidades, né? Fazer um programa educacional duro, né? Mais português, mais matemática, mais geografia, mais ciências.
Mas não é nada disso, é só assim, intriga, agressividade. E as pessoas que o apoiam, o idem, ninguém vai buscar consistência, sabe? Para fazer programas efetivamente. Então, às vezes a gente fica pensando, será que não é melhor resolver logo, tirar logo, né? E deixar ver se o Mourão consegue colocar a coisa no lugar, sabe? Eu confesso, isso passa na minha cabeça, porque é muita instabilidade. Você E acha que toda o Brasil suportaria outro impeachment, outro processo? Não é tão eu penso desgastante assim, quanto? eu penso assim, por enquanto não tem um crime de responsabilidade, tá? Mas a gente não sabe o que vai sair desse caso aí que aconteceu ontem. Não Pois sei, é, pode mas o ser que. caso do Flávio, você acha que respinga no presidente? Quer dizer, claro que respinga porque é filho dele, mas respinga legalmente, assim, tem uma conexão mesmo? Veja, se ele, no afã de proteger o filho, começar a se envolver, né, seja mandando funcionários públicos agirem de uma maneira inadequada, seja, por exemplo, auxiliando esconder, né, ex-assessores, testemunhas, pode ter reflexo, pode ter, né? Porque assim, veja, nós estamos falando de coisas que estão sendo feitas no curso do mandato. O que era de antes do mandato, ok, não poderia ter reflexo. Mas eventuais ações no curso do mandato podem ter reflexo. Então, assim, esse envolvimento dele com os filhos, eu acho que desde o princípio esse envolvimento está atrapalhando demais. Né? Assim, o país precisa de um pouco de estabilidade. E toda hora vai para o Twitter. Não, olha aí, está chegando a hora, o 142. Também essas ameaças, né, que não são factíveis e que também nunca se realizam, não que eu quisesse, mas assim, isso vai também desmoralizando a pessoa, sabe? É, não consigo, olha, para ser muito sincera, eu não consigo entender o que é que eles querem. Eu só sei que essa dinâmica deles, infelizmente, está queimando, né, não é um termo técnico aqui, o filme da direita. Porque qualquer pessoa que olhe tanta atrapalhação e fale, meu Deus do céu, é isso que é a direita, sabe? A pessoa vai falar, eu não quero ser de direita. Porque não tem consistência. Entendeu? Você pode ter um ministro da educação de direita, com propostas duras na educação. Né? Essa semana que passou mesmo, teve uma entrevista com o ex-ministro da Educação de Portugal, mostrando que ele fez uma revolução em Portugal, tirando esse monte de matéria de reflexão sem fundamento e colocando matérias duras, né? Matemática, português, ciências. As crianças têm que ter informação para poder ter juízo crítico. Poxa, por que não põe um cara assim lá? Não, vai colocar alguém para ficar brigando no Twitter, entendeu? Então, assim, eles não conseguem sair da posição de ativistas para a posição de governantes. Né? Um ministro não pode ser um ativista. Ele até pode, numa outra situação, eventualmente num debate, ser um pouco mais firme, né? Numa entrevista ou outra, eventualmente perder a paciência. Acontece, nós somos todos seres humanos. Mas a dinâmica do governo é uma dinâmica de confronto. Isso aí não está plantando nada. Né? Não está plantando nada. Então, assim, eu vejo que eles estão perdendo oportunidades preciosas de fazer mudanças efetivas no país. Né? Mudanças que seriam necessárias. E que se Então, votou amiga, nele eu para não fazer, né, sei. também. Né? As pessoas que Oi? votaram nele queriam essas mudanças, né? Ou Mas é querem essas lógico, mudanças. entendeu? É lógico. E outra, hoje eu vejo todos esses inquéritos no Supremo, pelo menos eu vejo assim, como uma tentativa de encontrar alguma coisa que justifique caçar a chapa no TSE. Tá? Uhum. E eu acredito verdadeiramente que essa É isso que coisa eles não estão existe. procurando, né? Eu tenho essa sensação. Mas quando o Desculpa, eu te presidente. interrompi. Você tem a sensação de que eles estão procurando isso? Um jeito Sim, de caçar? eu tenho.
Mas quando o presidente e seus apoiadores, lá no começo de 2019, começaram, não vamos para as ruas porque querem dar um golpe, ali não tinha isso. Então, assim, eles também cavaram isso, sabe? O pessoal do presidente também cavou essa situação, né, que o país está, com tanto confronto, com tanta manifestação, com tanta agressão. Então, assim, eu não consigo ver muito uma saída, porque os dois lados estão muito acirrados, sabe? E aí precisaria ter gente ao lado dele para ponderar. E quem está do Precisaria ter um lado dele, maestro, né? Para e botar quem está do harmonia lado dele, nesses instrumentos. joga gasolina o tempo inteiro. Então é assustador, né? Não sei, só Deus sabe. Esse artigo 142, afinal, é ou não é aplicável como poder moderador? O artigo 42 é um artigo constitucional que está lá na Constituição e diz o seguinte: se houver um conflito social, uma convulsão social, uma situação de instabilidade, qualquer dos poderes pode acionar as Forças Armadas para conter a situação. Não tem nada a ver com Forças Armadas virem dizer se o judiciário ou o executivo está com a razão. Então, não é um poder moderador, é uma força a mais. Né? Vamos imaginar que comecem manifestações aqui na Avenida Paulista, pró e contra Bolsonaro, e daí sai um conflito, e o conflito se perca o controle, a polícia não consegue dar conta. Pode, né, um dos poderes chamar as Forças Armadas para intervir no sentido de pacificar. Pode, gente, esse é o papel, né? Agora, essa ideia que esse pessoal intervencionista criou, né, que o presidente pode a qualquer momento chamar as Forças Armadas, essa é uma ideia assim que não tem sustentação, nem na Constituição, nem na nossa história. Porque se parar para pensar, às vezes que o Exército, né, vamos dizer assim, interveio, foi para tirar o presidente. Né? Depois fecharam o Congresso, houve intervenção no Judiciário, mas o primeiro a cair é o presidente. Então, assim, eu acho que são pessoas que são saudosistas, mas que esquecem de olhar para a história. Entendeu? Né? Assim, não, porque o presidente vai chamar o 142. Eu falei, gente, o primeiro a rodar quando tem uma intervenção é o presidente. Basta ver o que aconteceu na história. Então, assim, só que é muito difícil, Leda, porque as pessoas gostam muito daquele discurso superficial. Quando você tenta entrar no detalhe, quando você tenta explicar, né, com fundamentos jurídicos, históricos, aí a pessoa acha ou que você está enrolando, ou que você está em cima do muro, ou que você é inimiga. Né? Do seu ponto de vista jurídico, eu acredito que eu seja a pessoa do direito que mais tem defendido, né, os apoiadores do presidente, pois eles vivem me xingando. Outro dia eu estava saindo da Assembleia, tinha um grupo de bolsonaristas com pau para me bater. Então, assim, eu falei, sim, não tem nem lógica. Sabe? Eles atacam, por isso que numa entrevista recente que eu dei, eu falei, isso está parecendo mais stalinismo. Porque eles não atacam os opositores reais, né? Eles não atacam a esquerda, eles atacam aqueles que ajudaram a chegar ao poder. Né? É uma dinâmica muito de Stalin isso aí. Né? Todo mundo sabe, né? O povo do PT e do PSOL detesta quando a gente fala isso, mas todo mundo sabe que quando Stalin chegou ao poder, ele mandou matar Trotsky. E existem várias, né, teorias, indícios de que ele também estava envolvido na morte de Lenin. Então, assim, o Bolsonaro chega ao poder, no lugar dele seguir com as pessoas que o ajudaram a chegar ao poder, ele começa a perseguir, não ele pessoalmente, mas os apoiadores dele, justamente aqueles que deram alicerce, que deram sustentação. Né? São muitos casos, não estou falando só de mim, que agora eles vão até na porta da Assembleia para querer me bater.
Estou falando de Bebiano, que Deus o guarde e tenha, entendeu? São vários casos. E eu não consigo ver lógica nisso aí, sabe? Então eu falo assim, poxa, mas que direita é essa que só persegue, só ataca a direita? Né? Então, assim, é um comportamento estranho, muito dúbio, né? Não sei. Acha que ele dá munição o tempo todo para a esquerda? O presidente, Lógico. Não, com as falas, com os sim, pronunciamentos. além de dar munição, esse comportamento dos apoiadores dele, eu não estou falando de crime, tá? Porque não acho que uma pessoa falar, postar, que isso seja crime. Não estou falando de crime, estou falando de comportamento inadequado. Uhum. Esse comportamento inadequado faz com que as pessoas, né, olhem para trás e falem, nossa, né, o passado era melhor do que o que a gente tem agora. Esquecendo os bilhões que foram desviados, né, esquecendo as fraudes, esquecendo os discursos igualmente agressivos e contundentes. Então, poxa, para quê? Né? O que o governo ganha com isso? O que a direita ganha com isso? Não ganha nada. Né? Em A algum chance. momento, em algum momento você tentou conversar com o presidente? Eu encontrei o presidente em pouquíssimos eventos no início do mandato dele. Nesses encontros, ele sempre foi muito educado. Aliás, o presidente nunca foi mal educado comigo, nunca foi grosseiro, nunca, 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 nunca. Inclusive, eu lembro quando a gente conviveu um pouco mais, na época da campanha, que o ministro Bibiano falou: ele tem muito medo de você não conseguir conviver com ele por causa dos palavrões tal. Nunca na minha frente esse homem falou um palavrão. Eu só ouvi o presidente falando palavrão na reunião, né? Na tal reunião que foi publicada. Então, assim, eu encontrei com ele em alguns eventos, mas sempre tudo muito rápido, né? Nunca com condições de conversar. E aquele grupo mais hard dele ali, o núcleo duro, não me vê com bons olhos. Né? Eles me chamam de comunista, eles me chamam de esquerdista. Então, eles não me veem com bons olhos, de forma que não tenho mais acesso nenhum ao presidente, entendeu? E é verdade que ele te bloqueou? É assim, para não dar confusão, eu não sigo ninguém. Mas às vezes eu entro, sabe? Você joga no Google, Twitter, sei lá, de Bolsonaro, Twitter de Eduardo Bolsonaro. Então você tem como ver o que a pessoa postou. Uhum. E aí, às vezes, eu entro ali na bolinha e faço um comentário. E eu fiz um comentário para o presidente justamente com relação ao 142. Eu falei, presidente, para com essa história de 142, porque vão acabar usando contra o senhor. Nessa dinâmica que a gente está conversando aqui, o primeiro a cair é o presidente. Depois disso aí, toda vez que eu tento entrar para ler as postagens dele, aparece assim, esta conta não está autorizada. Então, eu interpretei né, dessa mensagem que eu fui bloqueada. Né? Agora, eu não sei se existe alguma outra ferramenta que não bloqueie propriamente para impedir a gente de entrar, entendeu? Só sei que eu não consigo mais. A verdade é que no meio de toda essa confusão tem um Supremo bastante autoritário, né? Que está querendo governar junto com o presidente. Tem uma Câmara dos Deputados também querendo muito protagonismo. Eu gosto sempre, Leda, de olhar ponto por ponto e criticar ou elogiar situação por situação. Então, há momentos em que o legislativo acerta, há momentos em que erra, há momentos em que o judiciário acerta, há momentos em que erra. É da natureza humana, quando uma decisão é desconforme com o que a gente gostaria, a gente entender que está tendo um excesso, né? Algo ditatorial do outro lado. Mas, assim, várias das queixas do presidente, eu consigo, sabe, ver os dois lados. Esses últimos casos de inquérito instaurado pelo próprio Supremo, distribuído para ministros pré-determinados, quebra de sigilo sem clareza dos porquês, isso eu não consigo conceber, porque eu vejo como um equívoco, sob o ponto de vista técnico.
na linha do voto do ministro Marco Aurélio. Né? Então, assim, eu acho que são situações diferentes. Né? O caso do Ramagem, o Supremo impediu o presidente de colocar o Ramagem como delegado-geral. Você tem argumento jurídico para os dois lados, sabe? Você tem argumento? Tem. Principalmente porque a decisão que impediu veio num momento que o ministro Moro, que é alguém com uma grande respeitabilidade, fez uma coletiva dizendo que o presidente queria interferir. Então, quando o Supremo diz, não, esse é amigo, ele, na minha leitura, tá? Ele protege o próprio governo, sabe? Quando o Supremo diz, não, aqui não pode, ele protege o próprio governo. Poder-se argumentar, né, que não tem nenhum processo contra o delegado. Então, assim, tem argumentos para os dois lados. Nesses casos que eu te pontuei, eu não consigo ver argumento jurídico para dar sustentação. Que sustente, né? Não consigo ver. Então, assim, é preocupante. Por outro lado, as pessoas que estão no entorno do presidente, além de colocarem gasolina, têm muita dificuldade para dizer não. Né? Eu fiquei muito impressionada com o fato do ministro da Justiça ter entrado com habeas corpus a favor do ex-ministro da Educação. Não é proibido, mas assim, ficou muito evidente que o presidente pediu e o ministro não conseguiu dizer não. E naquele momento, o ministro tinha que ter dito não. Porque tem que separar um pouco, sabe? O que é a função institucional do que é o desejo do presidente. Né? O presidente tem que entender que o cargo ele tem limitações, né? Ele tem restrições. E o presidente tem muita dificuldade com isso. Né? Muito da briga dele com o Moro, na minha leitura, não tem nada a ver com crime nem de um lado nem do outro. Eu acho que esse inquérito que está aí, apurando o Moro, apurando o presidente, tinha que ser logo arquivado. Não vejo crime nenhum ali. Mas tem a ver com isso, entendeu? O presidente queria, né, que o Moro fizesse coisas não necessariamente ilícitas, e o Moro dizia não, e ele não aceita. Né? Então, assim, não é papel do ministro da Justiça entrar com HC. Sabe? Não é que é proibido, não é crime. Não é ilegal, é ilegal ou não é ético? Não é que não é ilegal, não é ético, não é função. O ministro da Justiça, ele é um representante do Estado, entendeu? Ele tem missões institucionais. Ele não é advogado do ministro da Educação, entendeu? Então, assim, o presidente, ele ficou ofendido com o que fizeram com o ministro Van Traub. Mas o que ele tinha que fazer? Olha, ministro Van Traub, o senhor contrate um advogado para fazer um HC para o senhor. Entendeu? Não tem que pôr o ministro da Justiça. Tem que separar as coisas, né? Tem que separar as coisas, entendeu? Então, assim, essa dificuldade que a equipe dele tem de dizer não para ele é uma dificuldade que prejudica o presidente. Porque os assessores, né? Um ministro não deixa de ser um assessor. Os assessores têm que olhar para o chefe e dizer, olha, isso não pode, sabe? Que nem criança, né? Isso não pode, entendeu? Porque senão a pessoa vai se enredando. Guardadas as proporções, olha a situação do Lula. Ninguém dizia não para o Lula. Onde é que ele acabou? Na cadeia. Hoje está fora, mas ficou um bom tempo preso, está cheio de processos. Então, assim, o assessor, o assistente, o ministro, eles têm que dizer não para o chefe. Está no contra-cheque deles, isso, né? De certa forma, né? Tem que dizer não. O que você falaria para o presidente Jair Bolsonaro se você fosse ministra? Assim, que conselho você daria para ele? Eu acho que a gente... Às vezes eu tenho vontade, eu não tenho o telefone dele, não tenho nenhum contato, mas eu tenho vontade de dizer assim, para de ser comentarista político, você não é comentarista político, então não pode ficar todo dia naquele quadradinho, naquele cercadinho, falando sobre todos os assuntos, entendeu? Faz uma coisa direita, né? Uma coletiva, todo mundo sentado, perguntando por ordem, falando que órgão representa. Direito, entendeu? Uma coisa assim. Eu ia tentar. Eu tinha vontade de falar isso. O que você teria vontade de falar para ele?
quando ele faz a live, repara, toda quinta ele faz uma live. Eu procuro assistir todas. Eu também não assisti toda, eu vi um pedacinho da de ontem. Ele sempre leva um papelzinho. Ele faz uma listinha do que ele vai falar. Aí ele vai riscando assim, e que mostra até uma organização. Só que assim, se trabalhasse com ele, ia olhar o papelzinho para ver o que ele ia aprontar na live do dia. Entendeu? Então, por exemplo, ele tem que se conter um pouco, né? Eu entendi o que ele quis dizer, que as pessoas tinham que fiscalizar, né, na ponta, se o dinheiro que foi para a saúde está sendo empregado. Mas ele não pode falar isso, né, de uma maneira a estimular as pessoas que estão na ponta a entrar nos hospitais, a filmar, porque ele acaba, né, corroborando que quem está na ponta venha a cometer um crime. Essa crítica eu não faço só a ele, eu já fazia na época do PT, né? Por exemplo, com Sem Terra, que eles estimulavam nos discursos, e às vezes quem está na ponta e faz uma invasão, a pessoa simples, que não consegue entender. E aí quem vai preso é quem está na ponta, entendeu? Então, assim, o líder político, o líder religioso, o líder em geral, ele tem que ter responsabilidade pelo que ele fala. Ele tem que entender que ele fala uma coisa, mas quem está na ponta vai interpretar aquilo de uma maneira exacerbada. E pode fazer uma bobagem. Então, assim, eu acho que o presidente ele precisaria tentar conter um pouco mais esse... Eu sei que o povo gosta dele justamente porque ele é espontâneo. Exatamente. Mas, assim, daria para diminuir um pouco essa espontaneidade, entendeu? Ou menos um pouco. Daria. Por isso que aquela reunião que eu acho que foi liberada a imagem da reunião também para... vamos mostrar ao povo como ele é. O povo nem achou tão ruim, né? Mas foi o que eu falei. Quando eu assisti a reunião... Foi um tiro no pé. Eu falei, gente, mas se fosse um marqueteiro a organizar essa reunião, não teria conseguido fazer melhor. Porque ali foi visto o presidente como foi eleito. Né? Assim, falando dos valores que ele prometeu, que ele queria que os ministros corressem atrás de realizar os valores. Então, a reunião, primeiro, eu não vi crime nenhum na reunião, e segundo, para a população, né, que meio que se apaixona pelo político, a nossa população ainda tem... Eu acho isso ruim, sabe? Essa paixão. Mas é assim que a nossa população é. Historicamente é assim, né? Eu acho que só acirrou a paixão. Quem já era apaixonado por ele ficou mais, entendeu? Então... Não achei que aquilo foi prejudicial à imagem dele, não. Como se tentou, né? Vamos dizer assim, interpretar. Não achei, não. Prejudicou mais o Weintraub do que a ele, né? Mas prejudicou, na minha opinião, por uma injustiça. Porque aquela frase foi dita numa reunião de trabalho, a reunião era fechada, entendeu? O intuito não foi difamar ninguém, nem injuriar ninguém. Né? Ele falou de uma maneira genérica. Então, assim, eu não vejo sustentação para ele ser investigado por uma frase. Inclusive, o ministro Celso de Mello, ele fez o quê? Ele deu conhecimento aos demais ministros da frase e pediu que aquele ministro que se sentisse ofendido tomasse providências, que seria o caminho técnico adequado. Né? Eu lembro até que o ministro Marco Aurélio foi entrevistado e falou, olha, eu não sou um vagabundo, não me senti ofendido, não vou fazer nada a respeito. No lugar dos demais, né, sentindo-se ofendidos, tomarem as providências, não, levar o Weintraub para dentro do inquérito que já existia, que é o fatídico inquérito das fake news, instaurado lá no início de 2019. Então, sob o ponto de vista técnico, mesmo quem eventualmente defenda que ele praticou um crime contra a honra, sob o ponto de vista técnico, não tem nenhum sustentáculo trazer esse homem para dentro do inquérito que já existia. Não se misturam aquela coisa e o inquérito, é isso? Sim, não tem cabimento, porque senão tudo que acontecer que desagradar um ministro do Supremo ou a instituição como um todo vai ser colocado dentro desse inquérito? Né? Isso não existe. Sabe, se amanhã essa conversa que nós estamos tendo aqui
por alguma razão, algum ministro se sentir magoado, ofendido, entender que nós exorbitamos, nós vamos ser colocadas dentro do inquérito. Né? Qual é o certo? Se eventualmente a gente aqui ofender alguém, a pessoa que se sentiu ofendida tomar as providências. Então não pode ser um inquérito que aceita tudo a qualquer momento, entendeu? Né? Olha, o voto do ministro Marco Aurélio falou tudo, foi perfeito, ele trouxe todas essas questões, porque é isso, a gente tem que ter alguma segurança, né, do procedimento a ser seguido. Então, assim, eu tenho pena do Van Traub, eu tenho pena dele, eu acho que ele está saindo, assim, muito agredido, sendo chamado de criminoso sem ser, né? Agora, eu realmente achei que ele não foi um bom ministro. Ele não foi um bom ministro, porque ele se deixou tomar pela emoção, sabe? Ele entrou nessa dinâmica, né, da guerra cultural e esqueceu de tomar as medidas concretas para melhorar. Eu achei, entendeu? Infelizmente. E a gente precisa tanto, né, da educação. Meu, agora sim. Nós precisamos disso como, sei lá, todo mundo precisa de água, né? Agora, o fato dele não ter sido um bom ministro, não é um crime, sabe? É isso que as pessoas não podem misturar. Crime é crime, né? Gestão é gestão. Ele, até onde se sabe, não desviou dinheiro nenhum, não fez falcatrua nenhuma, não falsificou documento nenhum. Então, ele sair sendo tratado como criminoso, na minha visão, é muita injustiça. Sabe? Muita injustiça. Me diz uma coisa, como é que se vê a prisão dessa moça, Sarah Winter? Ela tem um outro nome, mas eu nunca lembro. Porque, sei lá, fogos de artifício na porta do Supremo, quer dizer, ela também ameaçou, não sei, qual é o crime? Então, se você resgatar as minhas postagens, eu fiz uma postagem dia 31 de maio, pedindo para alguém que tivesse ascendência sobre essa moça ir àquele acampamento. Pedi para essa moça parar. Isso em 31 de maio. Ah, é? Porque eu estava achando... Você estava vendo que isso ia acabar mal, né? Gente, aquilo ali não tinha razão de ser. Entendeu? Toda hora a moça gravando um vídeo, atacando alguém. Eu mesma, ela gravou vídeo contra mim também. Ah, é? E assim, expondo o presidente, porque como ela se apresentava como uma defensora do presidente, como uma militante pró-Bolsonaro, ela, ao fazer tudo aquilo ali, ela estava expondo o presidente. Então, aquele acampamento, essas dinâmicas que ela fez com tochas, né, que ninguém sabia bem o que era aquilo, se era parecia o Ku Klux Klan, né? Me lembrei se era Ku Klux Klan, se era uma performance bíblica, se era, sei lá, o que era aquilo. Tudo aquilo ali depunha muito contra o presidente. E eu fiz várias postagens pedindo para conversarem com ela, cheguei a falar, essa moça já foi alvo de busca e apreensão, né? Não pode ficar nesse comportamento de provocação. Então, assim, eu acho que ela queria ser presa. Amados, alguém que tem influência sobre Sarah Winter, um político, um familiar, um amigo de infância, precisa ir lá no teu acampamento conversar com ela. Entendeu? Então, assim, porque a moça, às vezes a pessoa não tá bem, né? Muitas coisas do que ela fez ali, para mim, passavam a sensação de que ela não estava bem. Então eu falei, quem sabe alguém vai lá e dá um conselho para essa moça. Depois eu vim saber que a moça já era de outros grupos, de bem de esquerda, que ela tem essa dinâmica ela era de querer aparecer. A família diz que ela gosta muito de aparecer, alguns dizem que ela quer se candidatar. Então eu não sei o que é. Uhum. O irmão dela diz que ela queria ser presa. Tá? Então, assim, ela provocou, acabou presa. Então, assim, eu avisei, né? Com isso eu não estou dizendo bem feito, não é isso, mas eu avisei. A coisa,
as pessoas têm que entender, né, que se elas estão sendo investigadas, se elas estão tendo um procedimento, mesmo que seja um procedimento injusto, elas têm que mudar o comportamento, né? Mas o que me intriga na prisão dessa moça? Se eu entendi bem, a prisão ocorreu pela ameaça ao ministro Alexandre, porque ela gravou um vídeo dizendo que ia infernizar a vida do ministro, que ia perseguir as funcionárias do ministro, ia ficar na porta do ministro. Ela foi presa por isso, se eu entendi bem. Só que eu não consigo entender como é que podem aceitar uma prisão decretada pela vítima. Então, o ministro poderia pegar esse vídeo e representar a Procuradoria-Geral da República? Poderia. Mas quando chega isso, né? E o certo é quem analisar esse pedido de prisão, um juiz de primeira instância. Porque essa moça não tem prerrogativa de foro, sabe? Uhum. E aí, quem determinou a prisão dela foi o ministro que foi ofendido, que foi ameaçado. Então, eu não estou nem dizendo que ela não tenha praticado ameaça, não é isso. Né? Ela tem os advogados dela que vão cuidar do caso dela. Mas pode a própria vítima... que você questiona, né? Pode a própria vítima mandar prender seu agressor? É isso que é esquisito. E me assusta que tantos advogados, tantos juristas, né, que questionaram tanto o Moro na Lava Jato, tem professores de direito da USP que chegaram a pedir a prisão do Moro pela sua atuação na Lava Jato. Agora achem natural o magistrado vítima mandar prender o agressor, entendeu? Então, assim, eu tenho preocupações com essas questões jurídicas, né? Mas que fique claro, o comportamento da moça, a meu ver, sempre foi um comportamento muito estranho, e eu tenho dúvidas sobre a sinceridade do apoio dessa moça ao presidente. Eu tenho muitas dúvidas, porque toda aquela, desculpa o termo, tá? Aquela palhaçada que ela fez ali em frente ao Supremo, não tem outro nome, prejudicou muito a imagem do governo, né? Foi muito propício, né, para a esquerda dizer que Bolsonaro é extrema-direita, que é neofascista e assim por diante. Então, eu duvido muito do apoio dessa moça. O Bolsonaro poderia entrar na justiça contra pessoas que falam que ele é fascista, genocida, não sei o quê. Ele poderia? Seria legítimo ou o presidente não faz essas coisas? Em tese, pode. Do ponto de vista jurídico, pode. Né? Eu, particularmente, não aconselho. Porque eu penso assim, ele é uma pessoa extremamente aguerrida, combativa, até agressiva na fala. Quando ele é processado, ele se socorre da liberdade de manifestação e de expressão. E aí, quando alguém o agride, com os piores termos, aí ele processa. Então, eu acho que perde um pouco... Não pode ter dois pesos, duas medidas. Sim, né? Ele mesmo, outro dia, falou... É mesmo o que está acontecendo em várias instâncias no Brasil nesse momento. Sim, dois pesos, duas medidas. Isso, entendeu? Então, assim, eu acho que essas pessoas que são muito aguerridas na fala, sabe? Poxa, quando elas são processadas, não pode. Aí, quando elas processam... Então, não dá, né? Você tem que ter alguma coerência na vida, entendeu? Tem que ter coerência, né? É verdade. Falando em coerência, você achou coerente, achou legítimo a maneira como o Moro saiu? Aquele pedido de demissão numa coletiva, assim, você ficou com uma boa impressão disso? No momento em que o ministro saiu, eu fiquei, sim, né, muito solidária a ele. Até enquanto ele falava, eu chorei, né, porque eu falei, meu Deus do céu, se ele está saindo dessa forma, deve ter algo muito grave, entendeu? E como eu lutei muito, né, por esse processo de depuração, apoiei muito a Lava Jato, eu falei, gente, estamos voltando para trás, né? Estamos perdendo todo o trabalho. Então, assim, no momento da entrevista, eu fui muito solidária a ele. Quando
quando veio o Jornal Nacional e mostrou a troca de mensagens dele com a deputada Carla, aí eu comecei a achar que poderia ali ter havido um mal-entendido. Porque a deputada, ela tem essa mania de querer ajudar. E às vezes ela causa mais confusão. Eu falo isso até com carinho, não estou falando mal, sabe? Eu gosto dela, mas ela arruma muita confusão. Então eu fiquei pensando assim, será? Gente, será que o ministro não se assustou quando ela escreveu ali que ia conseguir que ele fosse ministro do Supremo? Será que ele não achou que, de alguma maneira, estavam ali querendo fazer alguma troca e decidiu largar e deixar claro que ele não tinha nada a ver com aquilo? Então, assim, a gente tem que entender, né? Você tem sempre que se colocar no lugar do outro, sabe? Você pega uma pessoa que vem da carreira jurídica, que virou magistrado com 23 anos de idade. Uma pessoa que, desde os 23 anos de idade, tinha uma caneta, né, e dizia o que fazer, o que não fazer, quem vai ficar solto, quem vai ser preso. De repente, essa pessoa muda completamente, né, vai coordenar um ministério, que é técnico, mas também tem uma parte muito política, com um presidente, que eu vou falar aqui de uma forma carinhosa, mas assim, que é doido, entendeu? Então, assim, que é cercado de um monte de doido, entendeu? Então, eu acho que esse rapaz, né, eu acho que não estou desrespeitando, ele começou a se sentir em pânico ali. E aí, de repente, vem uma deputada e escreve para ele, olha, eu vou te pôr no Supremo. Então, assim, eu tenho a impressão que ele quis sair daquela forma para dizer, gente, eu não tenho nada a ver com isso aqui, entendeu? Para o bonde que eu quero descer, né? Então, assim, as pessoas o criticam muito. Outro dia me pararam na rua para dizer que ele era um traidor, que ele era um vendido, que ele estava fazendo tudo isso para ser candidato. Falei, olha, gente, vamos olhar para trás, entendeu? Vamos ver o trabalho que esse cidadão fez pelo país, né? Essa coisa de demonizar as pessoas, sabe? De ou endeusar ou demonizar é algo que prejudica muito o Brasil, entendeu? Então, assim, vamos parar, vamos entender o que pode ter acontecido ali, né? Se colocar no lugar da pessoa, olhar como é que a pessoa viveu a vida inteira, um juiz com 23 anos, por mais difícil que seja o trabalho, é uma vida muito quadradinha, né? É até comum, quando o juiz se aposenta e vai advogar, ter dificuldade para advogar, porque o juiz acha que o mundo funciona como funcionava a sua vara, né? E não é assim, ele vai ter que entender como é que o outro vai mandar na vara do outro, entendeu? Então, assim, é difícil para o magistrado sair daquele mundo, né, controlado que ele tem, que é ele que dá as ordens, entendeu? A gente tem que refletir, não acho que tenha tido uma fé da parte dele, que ele tenha pretendido vamos dizer assim, se alavancar, sabe? Infelizmente não deu certo, né? Infelizmente para todas as partes envolvidas, porque a saída do ministro foi muito ruim para o governo, né? Muito ruim para o governo. O presidente vem perdendo quadros bons, né? Ele vem perdendo quadros bons, não está conseguindo repor, muito em função também do medo que as pessoas têm. Que aí a pessoa começa a fazer um trabalho. De repente ele fala, não quero mais assim, quero assado. Poxa, é difícil, né? Você acha que é por isso que estamos com o ministro interino na saúde? Então, tá todo mundo falando que o ministro é interino, mas eu ouvi outro dia que ele virou repetindo o que se diz na imprensa. Interino. Não, olha, ontem, inclusive, o governador... Há tanto tempo que já é o governador fez uma reunião com os deputados na Assembleia. E ele elogiou o ministro Pazuello várias vezes, né? Disse que o ministro Pazuello tem mandado todos os recursos para São Paulo, tem atendido a equipe de São Paulo. Por que eu estou fazendo esse registro? Porque eu também não acho justo o ministro ser vítima de preconceito, né? Preconceito porque ele não é médico,
preconceito porque ele é militar. O Serra não era médico e foi um bom ministro da Saúde. Então, Né? assim, o general Pazuello vem fazendo uma boa gestão. Né? Teve ali para isso, né? Ele teve ali. Teve uma confusão lá com a história dos números, que saiu do ar, mas rapidinho voltou, entendeu? Hoje mesmo saiu um relatório epidemiológico, que eu já li, muito detalhado, indicando idades das vítimas, os números por região. Então, assim, ele está fazendo um bom trabalho. Baixou aquele protocolo novo, né, sugerindo que se trate o Covid no início, é algo com que eu concordo, sabe? Então, eu acho também que as pessoas aproveitam, né, para querer desmerecer tudo. Né? E ele está fazendo um bom trabalho. Eu já estou me referindo a ele como ministro, né? E acho assim, a pessoa faz errado, tem que ser criticada. A pessoa faz certo, se é militar, se é civil, se é médico, se não é, eu acho que não é o mais importante. Tem médicos na equipe, né? Tem lá a doutora Maíra, vários outros doutores que estão participando, estão subindo outros médicos agora para as secretarias. São médicos com uma visão mais conservadora, né? Que é algo que inclusive me agrada. Né? Na época do ministro Mandetta, com todos os méritos que ele tem, eu não retiro os méritos dele, a equipe era uma equipe ainda muito de perfil esquerdista, sabe? Muito pró-aborto, muito de perfil esquerdista. Agora, com o general, começam a ter espaço médicos com perfil mais conservador. Então, eu não tenho como negar que isso me agrada. Né? Do jeito que ele está indo, eu prefiro que ele fique. E também é mais coerente com a proposta do presidente, né? Sim, ele queria fazer. Né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que ele vai indo bem. Não tenho queixa dele, não. E na Assembleia Legislativa de São Paulo, você está indo bem? Está tudo indo bem? Eu Consegue-se fazer coisas? Essa que é a pergunta. Consegue? Consegue, mas, assim, infelizmente, muitas vezes os próprios deputados prejudicam o trabalho da Assembleia. Né? Por exemplo, eu consegui, a duras penas, aprovar, por esmagadora maioria na Assembleia, a Lei 17.137/19, que garante à mulher o direito a escolher a via de parto. Tá. E a mulher que vai fazer parto normal ter anestesia, porque hoje no Brasil as mulheres fazem parto na raça. Uhum. E o deputado Campos Machado, né, que não aceita perder, ele votou contra, mas como ele mandou na Assembleia por décadas, né, por anos, e ele perdeu dessa vez, não aceita perder. Aí ele foi no Poder Judiciário dizer que esse é um assunto da esfera federal. E a lei está lá sendo discutida, já tem um voto no sentido de que é matéria federal. Eu entendo que não é matéria federal, tanto é que o Supremo acabou de dizer que os estados que iam decidir se teria isolamento ou não teria isolamento, tem a ver com saúde. Teve toda uma discussão do amianto também, que o Supremo decidiu que o estado poderia legislar. Então eu entendo que não é uma matéria federal, mas um deputado que não sabe perder... Né? Foi lá no Poder Judiciário para tentar derrubar uma lei que a Assembleia conseguiu aprovar. Então, assim, não é a lei da Janaína, né? É a lei do povo de São Paulo, das mulheres de São Paulo, traz saúde para as crianças. E aí, a Assembleia fica aprovando projeto de nome de rua, sabe? De homenagem para A, homenagem para B. Ele mesmo, né? Queria instituir o dia do Bauru, alguma coisa assim. Falei, poxa, o cara que quer instituir o dia do Bauru vai brigar no judiciário para tirar das mulheres de São Paulo o direito de falarem sobre o seu próprio corpo, sabe? Então, assim, é revoltante, entendeu? Aí você fica olhando assim, 1 bilhão de orçamento para a Assembleia Legislativa. Para quando a gente consegue aprovar uma lei de política pública de saúde, o deputado vai lá para querer derrubar. Por quê? Porque ele quer lei que homenageie, sei lá, o Bauru, entendeu? Então, isso chateia. Dá para fazer muita coisa? Dá. Mas essas humanidades, essas vaidades, essas coisas pequenas
a gente fica chateado, entendeu? E não é por mim, né? É pela população, É entendeu? pela Porque assim, importância da coisa mesmo, né? a mulher que tem plano de saúde ou que tem condições de pagar seu parto Vai poder particular, fazer o que ela quiser, já né? faz essa escolha, né? Quem vai ser castigada é a mulher que Pobre. depende do SUS, entendeu? Então, assim, é duro, sabe? É duro, né? Tanto é que eu fico pensando, eu falei, meu Deus do céu, talvez tenha mesmo que ir para o âmbito federal, né? Aí você entende quando o povo fala, fecha isso aí, só fica dando nome de rua, 1 bilhão de orçamento para dar nome de rua. Você entende, né? Dá para fazer muita coisa, mas se faz muito menos do que se poderia. O que é uma pena, né? É uma pena. Mas você é guerreira, não é? Você não é de desanimar, não, né? Não, não, não. Não desanimo, não. Vamos seguir, Certo. E né? qual vai ser a próxima? Para a gente terminar, qual é o seu próximo projeto? Eu tenho vários já em andamento lá na Qual que Assembleia. está Tem um que mais assim, pungente? é, eles estão muito parados por causa da Da pandemia. Os pandemia, né? projetos que dizem respeito à pandemia, eles acabaram passando na frente de Uhum. todos. Então, nós diminuímos salários dos deputados, É, né, que é algo que aconteceu só em São Paulo, fica em São verbas e assim Paulo. por diante. Agora aprovamos várias medidas de transparência. Eu tenho vários. Eu tenho projeto para acabar com as festas de open bar, né, nas universidades, para as pessoas beberem até perder o sentido. Cair, Então, né? quero proibir isso. Tem um projeto para garantir a mulher que faz mastectomia ter acompanhante no SUS para ela poder se alimentar. Tem um projeto para garantir E não fisioterapeuta. tem, fica da Não coisa tem, inacreditável, né? não Se a tem. pessoa E faz assim, mastectomia, ela não pode fazer esse movimento. não, é esse o problema, entendeu? Então É tem a tão comida. óbvio, né? Eu achei que O isso não hospital existia. fornece alimentação, mas você não tem gente para dar, e aí a pessoa passa fome, passa sede. Tem um projeto muito legal para garantir fisioterapeutas na UTI, né, por pelo menos 18 horas, que tem algumas regras administrativas, mas não tem lei prevendo isso. E agora com o Covid, esse projeto é anterior ao Covid, mas Uhum. agora com o Covid ficou muito mais claro, né, o Ficou como claro são que importantes os fisioterapeutas. a Inclusive, necessidade. médicos disseram para mim que para intubar, o fisioterapeuta tem até mais preparo do que o próprio médico, né? O processo de intubar não é simples como as pessoas Não é, pensam. não. Tem projeto, tem Não projeto. basta fazer a UTI, tem que treinar o pessoal, né? Para Sim, tem mexer, um para projeto intubar, para muito desentubar. Sim, tem um projeto muito importante que já passou por duas comissões, que muitos pais me escrevem no começo do ano, né, pedindo para dar andamento nisso, que é garantir a família, junto com os educadores, decidir se a criança, mesmo completando 6 anos depois de 31 de março, vai fazer primeiro ano ou vai ficar no antigo prezinho, que hoje a gente chama de infantil. Né? Porque antigamente a mãe decidia. Ah, meu filho faz aniversário em junho, prefiro que fique no prezinho. Não, prefiro que vá para o primeiro ano. Claro, tem que ouvir os professores. Hoje não. Hoje a criança tem que reprovar no infantil, porque criaram uma data X, né, 31 de março, para que as crianças possam entrar no primeiro ano. Né? Então é um projeto de lei que eu considero importante, que a família, em conjunto com os educadores, vão decidir. Tem um projeto polêmico que prevê que homens, eu sei que muita gente se ofende, eu não quero ofender ninguém, né? Eu confio nos homens, mas assim, eu acho que a mãe, a família tem que ter o conforto de deixar seu filho na escola sem uma preocupação a mais. E hoje, nas escolinhas de crianças pequenas, os homens, os profissionais do sexo masculino, também dão banho, também trocam fraldas. E eu fiz um projeto para proibir que homens cuidem dessas funções nas escolinhas, né? Também já tem pareceres. Então, tem vários projetos lá, tem Tem projetos muita coisa. também que objetivam reduzir gastos na própria Assembleia, extinguir departamentos. Tem um importantíssimo, Leda, importantíssimo, que é o projeto 7 de 2020, que proíbe gasto de dinheiro público com publicidade. Né? Você fazer campanhas informativas, tudo bem.
Tudo bem. Publicidade, não. Né? Governador fazendo propaganda no Jornal Nacional, não, porque isso, inclusive, é concorrência desleal. Né? Como é que você concorre com um prefeito, com um governador, com um presidente que fez propaganda para si próprio durante 4 anos? É impossível. Né? Então, são muitos projetos, mas, infelizmente, é muito, muito demorado o andamento. E existe meio que uma prática na casa de que cada um aprova um projeto por ano. Né? Eu vou ficar lá 4 anos, eu devo ter já mais de 15. Então, assim, dá um pouco de desgosto, né, por essa velocidade lenta que os projetos tramitam. E um projeto, e o pior, um projeto importante como esse, que proíbe usar dinheiro público em publicidade, ele é considerado, ele tem a mesma importância internamente de um projeto que dá nome de rua, entendeu? De um projeto. Então, é triste, né? Nesse aspecto é muito triste. Mas não perderemos a esperança, certo? Jamais. Jamais. Janaína, muito obrigada, adorei. Eu que agradeço. Queria agradecer mesmo a sua disponibilidade, Imagina, honra minha. compartilhar essas informações com a gente. Muito obrigada mesmo. Honra minha, pode contar sempre. Minha, tá? Muita saúde. Papai do céu abençoe. Você também. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Valeu. Tchau.